E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançasses tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na casa, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estais de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, numa só voz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. E a tua palavra, por si só, Senhor, ela concede o seu efeito. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor traga uma revelação, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa terça profética, e eu peço que essa palavra já seja profética para o coração do teu povo. Que possamos, Senhor, receber mais de Ti essa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir no meio de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluias. Palavra que Deus colocou no meu coração e veio falando forte. Hoje, vindo de São Paulo, agora à tarde, eu vim orando a Deus sobre essa palavra. E Deus veio produzindo algo no meu coração para que nós pudéssemos compartilhar essa noite. Digo aos irmãos que tenho a direção que Deus deu para essa palavra, mas tenho convicção que o conteúdo, o Espírito de Deus vai trazer aos nossos corações. Uma palavra que é bastante conhecida, uma palavra que é muito pregada, inclusive, em campanhas, em igrejas. Muitos usam ela, porque é uma palavra que tem um conteúdo muito profundo, muito forte. Uma palavra que produz efeito, e toda a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para qual ela foi enviada. Quando olhamos para esse texto, a gente vê a história de um rei, mas não é um rei comum, é um rei que tem uma história de família, um rei que começa com seu avô como rei sobre Judá, um avô que seguiu os caminhos do Senhor, alguém que procurou agradar a Deus. Depois dele, o seu filho, o rei Asa, veio e reinou agradando os olhos do Senhor. A Bíblia fala que o rei Asa seguiu os conselhos do Senhor. E aí a Bíblia diz no final desse capítulo que Josafá reinou sobre todo Israel. E o período em que ele reinou, ele seguiu os caminhos do seu pai, tirando os altares, limpando Israel e colocando Israel na direção certa. Então eu vejo aqui algo tremendo, a Bíblia dizendo que quando nós andamos no caminho do Senhor, a nossa geração estará guardada. Quando andamos no caminho do Senhor, a nossa casa estará guardada. Veja quão importante é uma vida com o Senhor, quão importante é ter testemunho dentro de casa, como é importante ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando ele ficar mais velho, ele não se desviará dele. Algo tremendo. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia está recheada de efeitos ou de palavras falando de testemunhos dessa verdade. Por exemplo, a Bíblia fala que em um determinado tempo, Sarai, ela se transforma em Sara, e Deus dá a ela um filho, e quando ela tem um filho chamado Isaque, ela procura Abraão e diz para Abraão dispensar a sua serva e mandar junto com ela o seu filho. E a Bíblia fala que Abraão ouve a voz de Deus que diz para ele não temer e fazer segundo essa palavra. Abraão manda embora Ismael. Ismael vai com sua mãe Agar para o deserto, e quando chega em meio ao deserto, a Bíblia diz que acabou-se a água, eles não tinham mais alimento. Agar viu seu filho passando essa necessidade, e o que ela faz? Ela deixa o seu filho num canto e sai para um tiro de pedra ou um tiro de arco, se afasta, porque disse ela no coração que não queria ouvir a morte ou ver a morte do seu filho. Interessante que quando ela está nessa aflição, o anjo do Senhor desce, o anjo do Senhor chega diante dela. Interessante você prestar atenção que o anjo chega e diz assim: mulher,
não temas. E ele continua com a palavra que me chama a atenção. É assim: não temas, porque a voz do menino foi ouvida diante de Deus. Se você parar para entender esse texto, o que está dizendo? Está dizendo que o menino aprendeu com seu pai que havia um Deus no céu que ouvia a oração e que respondia a oração. O que livrou aquele menino no meio do deserto é que um dia Abraão disse de um Deus que responde oração. Por isso a importância de você ensinar os seus filhos, ter testemunho com Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, o que faz Josafá tomar essa decisão de buscar a Deus e confiar em Deus foi porque desde os primórdios o seu avô enfrentou uma batalha muito terrena. Ele tinha 400 mil homens para uma batalha. O seu inimigo vinha com o dobro, exatamente segundo a Bíblia, 800 mil homens para a batalha. E quando o seu inimigo diz assim: ainda hoje vou destruí-lo, vou colocá-lo por terra, ainda hoje vou tomar suas terras, ele simplesmente responde algo: você não sabe com quem você está lutando. Eu sou filho da aliança de Davi, aliança feita no sal, aliança que permanece, aliança que não se quebra. Você pode vir contra nós, mas o Senhor pelejará por nós. Deixa eu já abrir um parênteses para dizer algo para você. Há uma aliança que Deus fez, e essa aliança veio de Abraão, Isaac, Jacó, alcançou Davi. A aliança de Davi perpetuou-se em Cristo. E a Bíblia fala no livro de Romanos, através de Paulo, dizendo que essa aliança está sobre a igreja de Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. A aliança que está sobre nós, segundo Abisai, é uma aliança de sal. Diga comigo: de sal. Aliança de sal significa que é uma aliança que dura para sempre. Você vai dizer assim: mas pastor, o que tem a ver o sal? O sal tem uma resistência quase que impossível de entender. Para você ter uma ideia, quando criaram o raio laser, foram tentar experimentos com o laser para fazer tipos de cirurgia e não conseguiam fazer. Tentaram todos os tipos de vidro para fazer lupra para diminuir o raio e ele derretia. Quando tiveram uma ideia de usar o sal resiste até o raio laser. Sabe o que quer dizer isso? Quando Deus faz uma aliança no sal, não se quebra a aliança. Aí você pode dizer: mas aonde mais a Bíblia fala sobre isso? Deus diz assim: todo sacrifício que levarem diante de mim para constituir aliança tem que ter sal, tem que ser salgada. A aliança no sal é tão forte sobre a nossa vida que Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse assim: vós sois o sal da terra, vocês são o cumprimento da aliança de Deus sobre a terra. E eu vou falar algo profético já na tua vida, porque é terça profética. Quem está debaixo de aliança com Deus está debaixo de promessa. Quem está debaixo de aliança com Deus, Deus está dando segurança. Quem está debaixo de promessa e de aliança do sal está guardado, porque a aliança não se rompe. Por isso surgiu o ditado assim: para ser amigo meu tem que comer 1 quilo de sal comigo. Sal é aliança. Quem já ouviu isso? Sabe de onde surgiu a palavra salário? Surgiu quando os romanos começaram a pagar as pessoas para criar aliança com sal. E aí, com o passar do tempo, se transformou em salário. Interessante, né? Nós estamos debaixo de uma aliança que Deus fez, que é irrompível. E aí a Bíblia fala que essa aliança se passou para o seu pai, o rei Asa. E do rei Asa passou para Josafá. E nesse texto que nós lemos, é um texto que me chama a atenção, porque a Bíblia fala que chegaram para trazer uma má notícia. Deixa eu dizer algo para você. 2018 não é um ano que você não vai ter más notícias. 2018 não é um ano que ninguém vai chegar para você: ah, irmão, esse ano aqui, fique tranquilo, é um ano só de boas notícias. Não, é um ano que nós vamos ter sim problemas, más notícias, mas é um ano que Deus estará conosco em todos os momentos. A Bíblia fala que a má notícia foi tão grande que o reinado que Asaf estava reinando vivia mais de 40 anos de paz.
40 anos de paz dentro de um costume de exército. A geração de exército que estava com ele não era uma geração capacitada para a batalha. Não era uma geração preparada para enfrentar dificuldades. Não era uma geração que estava preparada para enfrentar aquilo que vinha contra eles. A Bíblia até fala algo tremendo aqui. A Bíblia fala que Josafá teve medo. Diga comigo, medo. Diga medo. Eu aprendo uma coisa tremenda aqui, irmãos. Ter medo não significa falta de fé. Ter medo é uma sensibilidade que o corpo nosso recebeu de Deus. Porque é por isso que eu não coloco a mão no fogo. É por isso que eu não subo num prédio e me atiro em sã consciência do prédio. Porque o meu corpo foi preparado para ter medo de algumas coisas, para me proteger. O que eu não posso ter é pavor. Porque o medo não tira a minha consciência, o pavor me descontrola. Eu me preocupo quando eu vejo alguém apavorado, porque quando ele está apavorado ele se cega, e ele não consegue mais ver que Deus está em volta dele. Ele não consegue mais ver que Deus está para guardá-lo. Ele não consegue enxergar que Deus trará no amanhecer um dia melhor. Mas aquele que tem medo e conhece o Senhor, ele sabe qual é o caminho que deve buscar em meio ao medo. Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo, e a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Alguém que não tem fé faria isso? Então o medo não é contraponto da fé. O medo te alerta que você precisa de ajuda. O medo te diz, você precisa de algo a mais. E diante de Josafá na situação, porque ele tinha um exército e contra ele vinham 3 exércitos. Diga, era 3 contra 1. Diga mais forte, era 3 contra 1. Olha para o teu irmão, diga assim, quanto pior, melhor. Você quer gerar milagre? Milagres se geram em momentos de dificuldade. Deixa eu dizer algo para você. Deus está pronto para te tirar do meio da dificuldade. Deus está pronto para gerar o milagre que você precisa. A Bíblia fala que Josafá, ele provocou o milagre com algumas atitudes que mudam destinos. A primeira atitude dele é que nós falamos. Quando ele teve medo, ele buscou ao Senhor. Segunda atitude que ele teve, a Bíblia fala que ele apregoou um jejum. Pergunta se o irmão fala assim, você sabe o que é jejum? Para ele estar fora de moda, né? Dá um silêncio, né? Está meio fora de moda. Porque a gente tem se desabituado a ter uma vida de jejum. E a Bíblia fala que até os discípulos, um dia Jesus falou assim, hoje eles não estão jejuando porque estão comigo, mas eles vão ter que jejuar. Jesus disse assim, há caças de demônios que só saem com jejum e oração. O jejum faz parte de uma vida consagrada ao Senhor. O jejum deve ser feito de acordo com aquilo que você é capaz de fazer, mas você deve. Nunca se houve tantos médicos na última geração, nessa geração moderna, que vieram testemunhar que o jejum faz bem à saúde. Olha que interessante. Em meio a um pedido de consagração para uma vida espiritual, você ainda sara a sua saúde. Josafá apregoou o jejum, e aí a importância de você ter uma vida de testemunho de quem você é com Deus. Porque quando nós temos uma vida de testemunho de quem somos com Deus, a Bíblia fala que as pessoas nos seguem. Diga comigo, nos seguem. Sabe o que Deus quer fazer com você? Um provocador de milagre que as pessoas vão segui-lo. Deus quer fazer com você um provocador de milagres que as pessoas vão perguntar para que lado você está indo, porque vão querer ir com você. Quando alguém tem testemunho, as pessoas seguem. Josafá, quando apregoou o jejum, a Bíblia fala que Judá, que estava com ele, jejuou.
Mas a Bíblia continua dizendo que os moradores de todas as circunvizinhanças vieram para fazer o jejum juntamente com eles, porque ouviam falar do testemunho de Josafá, e diziam assim: se Josafá está fazendo um jejum, eu vou jejuar também. Se Josafá está com propósito, eu vou entrar no propósito também. Ei, irmãos, quando temos propósito com Deus, nós atraímos pessoas para esse propósito. Quando temos propósito com Deus, Deus nos empurra para a direção da promessa, e nós levamos pessoas junto conosco, para que a promessa não atinja somente a nossa vida, mas atinja a nossa geração, atinja os nossos amigos, atinja os nossos vizinhos. A promessa que Deus tem para você não é só para você. Diga para o teu irmão assim: não é só para você. Diga: vai atingir até quem você não gosta. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus atinge até quem a gente não quer que seja atingido. Porque quando Deus nos dá bênçãos, escrevi esses dias: o mundo e as dificuldades tentam dizer que a nossa vida vai ser limitada, mas o nosso Deus tem bênçãos acima dos limites. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Outra coisa interessante que eu vejo que Josafá faz é que o problema era grande. Ele teve medo. Ele foi buscar ao Senhor. Ele proclamou um jejum diante de Deus e colocou-se em pé diante da casa do Senhor. O que Josafá estava fazendo? Ele estava mostrando, mesmo contra o seu sentimento interior, ele estava mostrando para Deus que ele acreditava que Deus podia fazer um milagre. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não só fala para todo mundo, mas às vezes nós chegamos diante de Deus como derrotados. Josafá, a Bíblia fala, ele pôs-se em pé. Ele falou: Senhor, estou aqui diante do Senhor e da tua casa, aonde o Senhor disse que estaria. Ei, deixa eu dizer algo para você: Deus está lá na sua casa, Deus está lá no seu trabalho, Deus está aonde você caminha, Deus está no seu carro. Quando vier qualquer dificuldade, antes de você se inclinar diante dele, levante a tua cabeça e saiba que Deus está com você. Portanto, permaneça em pé, não fique prostrado diante de problemas. Não, os problemas que vêm contra você não podem te prostrar, porque o teu Deus te põe de pé. A especialidade de Deus é pôr o homem de pé. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de... Diga para o seu irmão assim: Deus quer te ver de pé. Aí a Bíblia fala que Josafá põe-se em pé, apregou um jejum e todos entram no propósito. Ele vai para frente da casa de Deus, ou seja, ali representava que ele foi para a presença de Deus, porque no Velho Testamento estar na presença de Deus estava totalmente ligado a estar na casa de Deus. Então agora ele vai para a presença de Deus, coloca-se em pé diante de Deus, e aí vem o segredo de como provocar um milagre. Como se provoca um milagre? Se você olhar o livro de Jó, diz que aqueles que provocam a Deus, Deus coloca tudo nas suas mãos. Diga comigo: Deus põe tudo nas mãos. Fala para o seu irmão assim: Deus põe tudo nas mãos daquele que provoca. O que é provocar? Temos que entender que provocar não é o que algumas igrejas estão fazendo, tentando pôr Deus na parede. Isso não se faz, porque quem somos nós? Mas provocar o milagre é chegar diante de Deus com a palavra dele e dizendo: Senhor, se o Senhor disse, vai acontecer. Pode olhar que a forma que Josafá constrói as suas palavras, ele de forma alguma chega diante de Deus e diz assim: o Senhor falou. Não,
Ele constrói as palavras dele dizendo algo assim: Senhor, se o Senhor falou que era para nós estarmos diante da sua casa, se o Senhor falou que era para nós nos apresentarmos diante de ti, então o Senhor com certeza, ele faz uma pergunta, com certeza julgará os nossos inimigos. Ele coloca a palavra de Deus e diante da circunstância. Deixa eu dizer algo, provocar milagres é usar a palavra de Deus a nosso favor. Provocar milagres é ter o conhecimento da palavra certa na hora certa e lançá-la na hora certa, porque a palavra de Deus na boca de alguém que é ungido de Deus, e você é ungido de Deus, na boca de alguém que é ungido de Deus, produz efeito. Nenhuma palavra de Deus que sai da boca de alguém que é ungido de Deus, ela volta vazia. Ei, quando você usa a palavra sai quebrando muralhas. Quando você usa a palavra, ela sai derrubando os inimigos. Quando você usa a palavra, ela sai quebrando os ferrolhos, derrubando portas de bronze. A palavra vai entrando aonde precisa entrar e vai quebrando, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou vendo gente aqui que Deus está quebrando coisas que estavam amarrando a vida dele com o poder da palavra. Eu não preciso chamar ninguém à frente aqui para dizer para demônio sair, não. A palavra está mandando embora tudo que estava prendendo, porque a palavra tem poder. A palavra quebra toda coisa feita em encruzilhada. A palavra quebra tudo que é feito em cachoeira. A palavra quebra tudo que é feito em cemitério. A palavra tudo que é maldição, a palavra põe por terra, porque ela é a verdade de Deus, o próprio Deus encarnado. Abaixo como não se me cai. A palavra está aí, está na sua vida, ela é verdadeira. João, diante da grande revelação, diz assim: e no princípio ele era a palavra, e a palavra se fez carne, e ela habitou no meio de nós, e a palavra era Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: Deus se torna aquilo que você precisa. Diga para ele, sabe como? Através da palavra. Sabe qual é a garantia que uma palavra enviada de Deus se cumpre? Porque Deus é a palavra. Qual é a garantia que eu tenho de que uma palavra que Deus dá a meu respeito vai se cumprir? A garantia e o testemunho que eu tenho é que Ele é a própria palavra. É tão forte que o nome de Deus, o tetragrama, significa Ele se torna naquilo que o ungido precisa. Ele se torna naquilo que o seu povo precisa. O nome de Deus, as 4 consoantes, YHWH, significa que Deus se torna na sua necessidade. O que nós precisamos entender é que quando a necessidade bate, quando a dificuldade bate, quando o problema bate, eu não tenho que choramingar, eu tenho que me pôr em pé e usar a palavra, porque a palavra é um Deus que transforma, é um Deus que realiza. E o apóstolo Paulo, quando está falando sobre isso na carta aos Romanos, ele diz assim: o meu Deus traz a existência até o que não existe quando Ele quer abençoar o teu povo. Deixa eu dizer algo: Deus faz vir maná da onde não tem, Deus levanta codornize da onde não tem, Deus tira água da onde não tem possibilidade, porque o meu Deus, Ele faz nascer ainda no dia de hoje, se você crê, algo que ainda não existe, mas que Ele pode provocar o milagre junto com você. Ele pode, porque Ele está te dando a palavra para você provocar hoje, mexer o reino espiritual. Vem algo grande de Deus sobre a sua vida. Ah, Jesus. Diga: a palavra é o meu milagre. Diga: a palavra é o meu milagre. Diga: hoje é a noite do meu milagre. Já sei. Pega aí.
E Josafá é tão tremendo que ele chega diante de Deus, ele constrói a oração dele pautada na necessidade dele. O que quer dizer isso? Para me provocar o meu milagre, eu devo construir a minha oração pautada na palavra diante da minha necessidade. Se eu preciso de cura, qual é a palavra que eu devo usar na oração? É verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se eu estou com um problema emocional, eu vou na palavra. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Se eu estou com dificuldade financeira, eu vou usar a palavra. Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Se eu estou com portas fechadas, eu vou usar a palavra. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu vou parar para abrir um parênteses para dizer algo para você. Diga para o seu irmão assim: sabe quem é ninguém? Diga, é o ninguém. Ele está falando do nosso inimigo aqui. Ele está dizendo assim: sabe quem é o seu inimigo? Ninguém. Sabe quem deixa ele grande? Nós. É a gente que fica, porque ele pode. Ai, porque o diabo se levantou. Ele estava deitado? O diabo constantemente está trabalhando. Então ele não se levanta, ele já está trabalhando. Mas diante da palavra ele é ninguém. Sabe quando fala de coroa, Jesus diz assim: ei, tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Ele está dizendo assim, sabe, o ninguém quer roubar a sua coroa. Tome cuidado, porque o ninguém vai roubar a sua coroa. Mas assim, mas se você tomar cuidado, ninguém vai roubar a sua coroa. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém está tentando fazer você ficar com medo. Só que ele é ninguém. Ele é ninguém está tentando colocar dificuldade no teu caminho. Só que ele é. Olha para o seu irmão assim: quem é ninguém? Diga, ninguém. Deus, Ele é maior na sua vida. Deus é maior na sua vida. Comece a usar a palavra na sua oração. Comece a ler a palavra, porque a Bíblia está recheada no contexto pleno de mais de 8.000 promessas. Mais de 3.000 promessas estão no Novo Testamento, contextualizada com base em promessa ligada à obediência. Deixa eu dizer algo: quando nós entendemos a palavra e rendemos obediência, Deus faz cumprir. Interessante que são mais de 3.000 promessas no Novo Testamento, condicionada a menos de 1.000 obediências. Diga para o seu irmão assim: é pelo menos 4 por 1. Diga para você assim: você obedece uma vez, 4 promessas vêm na sua vida. Essa é a porcentagem, irmão. É a porcentagem. A Bíblia fala assim: dá, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É 4 por 1. Fala para o seu irmão assim: 4 por 1 sobre a sua vida. Agora, olhando aqui para Josafá, eu vejo algo muito forte em Josafá. A Bíblia fala que Josafá se pôs em pé e provoca a Deus com a confiança na palavra. Ele confia tanto na palavra que ele não vai preparar exército. Ele confia tanto na palavra que ele não chama os seus capitães. Ele confia tanto na palavra que a única coisa que ele faz enquanto os inimigos estão marchando contra ele não é defender muro, não é se preparar para o inimigo, é buscar a Deus usando a palavra. Ele confiava tanto no poder da palavra que ele foi recitando, são 2 versículos, e ele vai recitando a palavra, porque a tua palavra diz, porque o Senhor falou, porque está escrito, porque quando fizeram a casa do Senhor, disseram que quando se apresentássemos aqui, pode vir peste, fome, guerras, tribulações, o Senhor nos livraria de todas elas. Ele começa a dizer: Deus, eu confio, eu vim aqui, porque eu acredito no poder da palavra.
palavra. E eu vou dizer algo profético para a tua vida aqui. Você só está aqui porque você acredita no poder da palavra. Eu não acredito que você saiu numa terça-feira da sua casa para ter um encontro social. Eu não acredito que você me achou tão bonitinho assim para vir me ver essa noite. Não, você veio aqui por causa do poder da palavra. Você acreditou, eu vou lá, porque é uma palavra de Deus para a minha vida. E ele acreditou, ele foi diante de Deus por causa do poder da palavra. Quando vamos diante de Deus por causa do poder da palavra, Deus provoca os seus profetas. Aleluia. Quando vamos diante de Deus, se apresentamos diante de Deus por causa da palavra, Deus provoca os seus profetas. Talvez tenha um profeta do seu lado que Deus já está incomodando. Talvez tenha alguém do seu lado aí que Deus já está dizendo assim: você vai hoje entregar uma palavra, eu vou te usar. Porque Deus provoca milagres quando estamos diante da palavra. E Ele provoca profetas para nos falar como é que vai acontecer. E para o seu irmão assim, sabe como é que acontece? Sabe como é que acontece? Mais ou menos assim. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Diga para o seu irmão assim: quando Deus quer provocar um profeta, Ele levanta até quem não é profeta. Como assim, pastor? Esse camarada era profeta, era levita de sangue. Quer que eu fale ao contrário? Eu vou falar ao contrário. Esse profeta era da linhagem que vinha de Asaf. Asaf tinha um filho chamado Matanias, que tinha um filho chamado Jeiel, que tinha um filho chamado Menaías, que tinha um filho chamado Zacarias, que tinha um filho chamado Jaaziel, que foi profeta no meio do louvor. Como no meio do louvor? Versículo anterior: e os levitas se juntaram para adorar a Deus. Aquele que é improvável, Deus levanta como profeta. Aquele que ninguém acredita, Deus levanta como profeta. Aquele que as pessoas falam assim: não, dali não vai vir, Deus pega ele. Mas aquele é só para cantar, Deus pega. Aquele é só diácono, Deus pega. Aquele irmão está vindo novo ainda na igreja. Quando Deus quer, Ele levanta, Ele dá a palavra, e ainda mais, Ele cumpre a palavra. Aí diz a Bíblia que o profeta foi algo tremendo. Pensa numa tensão de guerra. Eu sei que muitos aqui sabem o que é tensão de guerra, porque às vezes passa umas tensão que parece uma guerra, né? Só Deus. Aquelas tensão que o relógio toca e você fala assim: hoje eu não vou sair da cama. Não está fácil. É uma tensão de guerra. E no meio de uma tensão de guerra, Deus levanta um profeta para dizer assim: ouve, povo, ouve, ó rei Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai de pé e vede o livramento do Senhor. Explica melhor, pastor, eu vou explicar. Deus, quando estamos debaixo de uma tensão de guerra, a única coisa que Ele quer é que a gente se acalme. Quando estamos numa tensão de guerra, a única coisa que Ele quer é que a gente fique confiante, porque Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele só vai deixar você fazer, irmão, aquilo que você pode fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Não é loucura? Pensa uma loucura. Eu acho que a palavra mais adequada para um profeta, que talvez, não sei se eu teria coragem, mas talvez eu tivesse coragem de dizer é: rei Josafá, vai para a peleja, junta os melhores soldados, se possível chama os amigos, Deus vai te dar a vitória. A palavra mais fácil para um profeta é essa.
E chama não é alguns amigos não, muitos. Se o problema é financeiro, com dinheiro. Chama os amigos, o negócio vai pegar. O profeta foi na contramão. Falou assim: fique tranquilo, você não vai pelejar. A palavra peleja aqui é guerra. Está dizendo assim: fique tranquilo, você não vai guerrear. 3 exércitos estão vindo. Rei Josafá está diante da casa do Senhor. Os soldados todos preocupados e pensando: como que vamos fazer essa formação? Como é que nós vamos formar o exército? Quem vai na frente? Eu acho que ficava, porque era um povo que não tinha participado de batalha, diferente do povo de Josué. O povo de Josué, quando Josué falava assim: vamos para a batalha, os caras já pegavam espada. O povo de Davi, então os valentes de Davi, não vinha a hora de falar: vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Agora esse povo não estava preparado para a guerra. Quando falava vai ter guerra, os caras faziam: vai você. Sabe, um empurra para vai você na frente. Já passou por isso já, de vai você na frente, na adolescência? Vai você primeiro que eu vou depois? Estava mais ou menos assim. Aí Deus dá uma palavra dessa. Josafá vira e olha para o povo que estava assim. Os generais se apresentam diante dele, dizendo assim: o que o Senhor vai fazer? Mas no coração dizia assim: vamos fugir? Deus falou que nós não vamos pelejar, melhor é sair pelo fundo. Josafá coloca o exército de prontidão, prepara o exército para a batalha. Quando os capitões vêm diante deles assim: Senhor, quem vai na frente? Porque estavam com medo. Quem vai na frente? Aí Josafá diz assim: sabe o camarada que profetizou lá? Ele é levita, não é? É. Ele tem fé na palavra que ele profetizou, não tem? Tem. Chama os levitas e manda na frente. Tem hora, irmãos, que se a gente está com dificuldade, chame gente para estar do teu lado que acredita na promessa. O nosso grave problema é que nós nos ajuntamos com pessoas pessimistas. Nosso grave problema, Deus fala assim: vou te levantar, e você ainda não está levantado. E aí você fala assim: eu vou dar um passo para frente. Aí vem alguém do lado assim: não faça isso, vai se arrepender. Eu vou investir no meu negócio. Não é hora de investir. Mas Deus falou: não faça. Olha aí como que está a crise. Aí eu vou tentar mais uma vez o meu casamento. Não, ó, a conta está cheia de gente aí para você trocar. Troca. Já tentou até agora. Eu vou dar mais um voto de confiança. Que voto de confiança? Você acredita em voto de confiança? Já perdeu a confiança. Se a gente estiver do lado de pessoas pessimistas, as pessoas vão nos enterrar. Aí ele fala: chama os levitas, porque se ele profetizou, ele está acreditando até mais do que eu nessa palavra. Sabe quem você tem que chamar para estar com você? Quem acredita na promessa. Sabe quem é que você tem que trazer do seu lado? É as pessoas que estão dizendo assim: você vai vencer, Deus está com você, a palavra de Deus vai cumprir, essa palavra está na sua vida, a sua família vai ser salva, a sua saúde vai ser curada, os seus negócios vão mudar, Deus vai mudar a história, Deus vai te levantar, Deus vai romper, Deus vai trazer o sobrenatural. São pessoas que creem no sobrenatural. Traz para perto de você. Porque essas pessoas vão ajudar você e você vai ajudar elas. Essas pessoas vão encorajá-lo, porque pessoas para estar do nosso lado tem que ser pessoas que nos encorajem. Quando eu estou no foco, irmão, alguém vem falar alguma coisa e fala assim: estou na palavra. Você quer continuar meu amigo, irmão? Foca na palavra. Ou vai fazer churrasco. Não que eu não gosto de churrasco, gosto muito. Mas eu estou focado na palavra. Diga para o seu irmão: se você está focado na palavra, eu estou focado na palavra. Porque a palavra vai mudar a tua história. Quando ele mandou os levitas na frente, irmãos, eu garanto para você que os generais, isso eu estou parafraseando, a Bíblia dá espaço para mim fazer aqui uma exegese do texto. Os oficiais não acreditaram no que estava acontecendo. Pensa, pastor, os caras já não são preparados para a guerra. Aí fala assim: vamos sair para a guerra? Vamos sair.
Então, rei, quem põe na frente? Põe o Tiago com o teclado, põe o Petit com o violão, o Wilson com outro violão. Quem estava na bateria hoje? Mateus, põe o Mateus com as baquetas, vai na frente. Pedro com as baquetas, vai na frente. Tu não vai olhar assim e falar, você tá louco? Ercabong com o violão? Só que olha a estratégia de Deus. Quando eles começam a descer para um vale, diga para o vale. Diga no vale, Deus faz milagre. Diga no vale, qualquer barulho vira trovão. Quando ele colocou os levitas na frente, disse assim: agora todo mundo se prepara e faz o que sabe fazer. O que os levitas fizeram? Tocaram. Eu não sei se você já pescou. Quem é pescador aqui? Alguém já pescou? Quando você está na beira do rio, você já percebeu que você escuta barulho que parece que está perto e está lá longe? Porque você está no vale. No vale os barulhos sempre ficam. Eu tinha uma época que eu ia pescar com meu avô. E uma certa vez eu fiquei no meio da mata, no vale. E eu estava cansado, falei, vou ficar por aqui. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, vou ficar por aqui. E ele saiu com o meu tio, com o irmão dele. E eu fiquei ali quietinho. Só que eles foram sumindo, o som foi sumindo. E eu no escuro, porque era no vale, na mata. Qualquer galho que balançava, parecia o inimigo chegando. Quando o cachorro que estava com eles veio correndo, não parecia um cachorro, ele parecia um urso. Era um cachorrinho desse tamanho assim. O barulho veio aumentando na minha direção. A hora que eu estava preparado para correr, o cachorro latiu. Eu falei, ufa, é o cachorro. Eu já ia correr, porque o vale amplifica o barulho. Quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a adorar a Deus, o barulho se amplificou tanto lá embaixo, que os inimigos começaram a falar, você me colocou numa enroscada. Eles estão fazendo barulho de júbilo, eles já estão comemorando a vitória. Josafá deve ter contratado exércitos, ele deve ter multiplicado, eles já estão contando com a vitória. Você pôs eu numa enrascada. Eles começaram a brigar entre eles. Primeiro mataram todos da montanha de Sur, depois os moradores de Moabe brigaram ali entre eles. Sabe o que aconteceu? Todos morreram. E Josafá estava fazendo o quê? Confiando na palavra. Você só precisa confiar na palavra. Josafá estava confiando na palavra. Aí Josafá, que não é bobo nem nada, chamou um atalaia, falou assim, viu? Atalaia é aquele camarada que vai na ponta do pé, escondido. Ele falou, atalaia, dá uma espiada lá. Quando a atalaia foi e olhou, a Bíblia fala que só eram corpos espalhados pelo chão e seus tesouros. Quando Josafá chegou no lugar da peleja, ele chegou para ocupar o espaço e tomar os tesouros de volta para ele. Por que de volta? Porque ali tinha tesouros que tinham sido negociados no passado por guerra. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando você provoca um milagre, Deus faz o inimigo devolver o que é seu. Quando você provoca um milagre, você acredita na palavra, Deus entra na peleja de tal forma que Deus vai fazer o teu inimigo correr, mas Ele vai deixar a tua vitória. Aquilo que Ele tentou levar de você, Deus vai devolver. E Deus não devolve uma vez só, porque aqueles inimigos tinham lutado outras pelejas, e eles estavam com ouro, com pedras preciosas de outros reinados, estavam carregados, porque eles iam lutar a última peleja, iam distribuir os despojos e voltar para casa. Deus, quando vai dar a vitória, Ele não só devolve o que você tem, Ele multiplica vezes mais. Ele não só devolve o que você tem, Ele traz mais do que você tinha perdido. Se prepare, vem um ano de multiplicação de Deus na sua vida. É um ano de multiplicação de Deus. Sabe o que você precisa fazer? Vou falar o que Josafá falou. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede
nos seus profetas e prosperarei. O que eu tenho que fazer, pastor? Toda palavra que é pregada aqui, irmãos, aleluia, ela cria um ambiente profético sobre a igreja. Toda palavra que é pregada aqui, ela cria um ambiente profético na casa de quem está assistindo o culto online. Toda palavra pregada aqui, ela alcança as pessoas profeticamente, porque a maior profecia é a palavra, e a palavra vai e não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada. Deixa eu dizer algo para você, acredite que hoje uma palavra está sendo liberada para mudar a tua história. Acredite que hoje o Senhor está tranquilizando o teu coração, e está te dizendo: nessa peleja, eu pelejarei por você. Acredite, a palavra profética, eu estou aqui inspirado pela palavra. Deus vai entrar nessa causa, Deus vai entrar na saúde, Deus vai entrar na casa de pessoas aqui, vai entrar no trabalho de pessoas aqui, vai entrar nas finanças. Deus vai mudar, crede, porque Deus vai prosperar a palavra na sua vida. Crê nos profetas e prosperarei.